diante dos sonhos, das necessidades, das esperanças, das expectativas que nós nutrimos, especialmente em datas, né, como essa de virada de ano, como nós podemos em Deus realizar, né, e ter as bênçãos de Deus e não deixar de forma alguma que o inimigo venha atrapalhar, né, se é que é possível, atrapalhar, né, a conquista das realizações na presença de Deus. Queridos, realmente, para nós termos vitória, nós precisamos lutar pelas vitórias, né? Nós não podemos deixar de buscar, deixar de procurar, buscar alcançar. Isso não quer dizer que pelos nossos próprios esforços a gente vai conseguir, né? Mas aqui nos comentários, o nosso irmão Luiz, lá de Curitiba, presbítero Luiz, um grande abraço aí para ele e para todos que estão nos acompanhando aí. Ele cita um versículo e me chamou a atenção esse versículo. É o versículo de Malaquias, lá no final do chamado Antigo Testamento, quase chegando lá em Mateus. Outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Vejam, queridos, nós estamos falando aqui sobre a bênção, mas nós também temos que ser sinceros em falar que não é porque tem uma passagem bíblica que falaria que se você obedecer, Deus é obrigado a dar tudo o que você quer. Dar todas as bênçãos que você imagina, que você pede, que você deseja. Né? Muitas vezes esse versículo de Malaquias é citado por algumas igrejas para falar, tá vendo? Você vai servir a Deus e vai haver uma diferença entre você e vai haver uma diferença entre o que não serve a Deus. E, queridos, veja bem, salvação é para todos. Deus quer que todos se salvem, mas nem todos vão se salvar. Até porque, nas palavras de Jesus, quando você vê as palavras de Jesus, não é que as pessoas não querem. Muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas não compreendem a Bíblia. Muitas pessoas, elas são enganadas e acham que estão certas quando estão no meio do erro. Então, a palavra de Deus, ela fala que Deus ele se revela, e ele revela os seus caminhos para aqueles que o buscam com sinceridade e de todo o coração. Então, se não tem essa premissa, quer dizer, uma pessoa desinteressada, uma pessoa que não quer nada com Deus, Deus também não vai se revelar a essa pessoa, querido. Ele vai mostrar como Jesus falava as parábolas para todos, mas os fariseus, os saduceus, não conseguiam entender. Jesus explicava só para os discípulos em particular. Por quê? Porque eles se dispuseram a andar com Jesus. Então isso é a mesma coisa para nós também hoje. Então, não é porque a palavra fala que as bênçãos correram atrás, Deus é obrigado a tirar todas as bênçãos. Porque, na verdade, queridos, a maior bênção é Deus te entregar o que é melhor para você. E, às vezes, olha só, às vezes o melhor para você pode ser o que você acha pior. Às vezes pode ser uma decepção, às vezes pode ser uma separação, às vezes pode ser um problema financeiro, às vezes pode ser um problema no seu lar. A gente não entende. Para nós é uma coisa terrível. Mas é permissão de Deus, porque Ele sabe que por meio daquilo você vai obter uma outra bênção muito maior. Outra coisa, a bênção não é só material. As igrejas estão aí falando só em bênção material, o pessoal só vai buscar bênção material, é só dinheiro, é só prosperidade. Olha, a palavra de Deus não fala sobre isso, a maior prosperidade é espiritual. Se nós devemos nos alegrar por uma coisa, disse Jesus, é conhecer a Deus.
Isso deve ser motivo da nossa alegria. Então, veja, não adianta a gente falar que Deus vai te dar, porque está escrito tudo isso que nós falamos, Deus vai te obrigar a te dar aquilo que você quer. Deus te dá o que é melhor, a maior bênção é o que é melhor para você, e às vezes é você não receber a bênção. Porque se você acha que a bênção é só material, é só prosperidade, é só as coisas que você quer ganhar, às vezes isso não é o melhor para você, isso está te levando a um caminho de destruição. Muitas vezes, para ganhar, nós temos que perder. Então, eu estou falando isso porque eu tenho que ser sincero. Deus, Ele quer que todos salvem, mas nem todos vão se salvar, mas aqueles que são sinceros é que vão compreender a palavra dele. Mesma coisa também as bênçãos. Né? Não são todos que vão receber todas as coisas. Infelizmente, existe uma teoria, uma teologia danosa, danosa, que é essa da prosperidade, que fala que Deus é obrigado a dar para você. Olha que absurdo. Deus não é obrigado a nada, Ele é o Senhor e você é o servo. É isso que diz a Bíblia. Sabe, quem somos nós para ficar barganhando, ficar negociando com Deus? Sabe? As pessoas pegam um versículo e citam como uma meia-verdade. E essa passagem que o presbítero Luiz citou, ela é chave no entendimento. E sabe por que ela é chave no entendimento? Porque é uma passagem que está situada na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, quando implementar um reino, quando ele começar o reino milenar sobre a terra, aí começará sim a valer. Veremos que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Naquele momento, sim, aí sim nós veremos o que é ser abençoado, porque o ímpio será arrancado da terra e o justo ficará sobre ela. Então aí se cumprirá essa palavra. Hoje, do ponto de vista material, ainda não. Nem sempre o justo recebe as bênçãos materiais que ele gostaria de receber. Paulo fala, olha, eu já passei por bonança, mas eu também sei passar por dificuldade. Eu já passei por todas as situações. E quando ele fala tudo posso naquele que me fortalece, é por quê? Porque ele está falando que ele pode passar por qualquer situação difícil. Isso é ou não é bênção? Você poder enfrentar qualquer dificuldade, qualquer problema e você ter vitória contra as dificuldades, adversidades e problemas. Para mim é bênção. Mas para outro não é bênção, porque ele acha que só vive em luta. Ele acha que bênção é você viver, descansando. É você viver na bonança. Então, queridos, eu acho que a gente precisa voltar mais às Escrituras. Né? Em relação à pergunta feita pelo presbítero Maciel, né, como que nós podemos ter um tempo de vitória, como nós podemos experimentar a vitória do Senhor, olha, a Bíblia é muito clara. Tiago, capítulo 4, verso 8. Verso 7, desculpa, mas a segunda parte. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então a primeira coisa é essa, resistir ao diabo. E resistir ao diabo é resistir às tentações do diabo, dentre as quais, permitam-me dizer, a maior delas é desistir. Porque as pessoas, quando vêm para a igreja, vêm com aquela empolgação, descobriram a verdade, descobriram que o sábado é o dia do Senhor e nós precisamos guardar o sábado. Então a pessoa vem cheia de alegria por isso. Mas aí ela começa a enfrentar dificuldade. Ela às vezes perde o emprego, não consegue arrumar um emprego novo. Em casa ela tem problemas na sua casa, o seu esposo, a sua mulher brigam com ela, porque ela de manhã já sai para a igreja, passa o dia inteiro na igreja. Antigamente era um dia que eles iam no mercado, era o dia que ele lavava o carro, era o dia que ele saía com as crianças para passear, e agora não, agora é só igreja. Quer dizer, não é que é só igreja, né? Ele vai para o culto, mas né, na mente da pessoa que não serve a Deus é só igreja. Ok. Essa pessoa, ela começa a passar por essas lutas e ela desiste. Ela até começa bem,
mas ela não permanece. Então, queridos, resistir ao diabo é resistir à tentação de desistir, é resistir à tentação de atalhar o caminho, é resistir à tentação de fazer o que é errado. Nós precisamos resistir, e olha, não é porque você existiu uma vez que ele já vai fugir. Resistir é você tomar uma posição em uma resoluta vida de obediência. Quando você faz isso e você passa a trilhar esse caminho, e você não olha para a esquerda, não olha para a direita, você não olha para a tempestade, tá? Porque para mim, bênção não é você não ter tempestade, não é você não enfrentar as ondas bravias do mar. Para mim, a bênção é você estar na tempestade e você poder se alegrar na tempestade. Enquanto muitos não veem motivo para sorrir, você cantar louvores a Deus. Então, isso é bênção. Por quê? Porque isso denota um coração transformado por Cristo. Isso denota que aquele coração está no caminho e Deus está fazendo a maior obra que um ser humano pode experimentar. Ser igual a Jesus. Essa é a maior obra que um ser humano pode experimentar. Não é você ter uma mansão. Não é você curtir as férias no Caribe. Não é você ir lá para as Maldivas. Aliás, essas ilhas, né, as Maldivas, elas... Eu estava vendo uma reportagem, tem alguns bangalôs lá maravilhosos na água, diária chega a custar 23 mil reais. Uma diária, 23 mil reais. Para muita gente que está ouvindo aqui esse podcast, uma bênção é você poder fazer essa viagem, ficar uma semana ali nos bangalôs no mar. Bênção não é isso. Bênção, segundo as Escrituras, é você estar sim no mar, em meio a uma tempestade, e você poder confiar que Deus vai te livrar. É você poder cantar em meio à tempestade, que eles não são todos que conseguem. Um homem abençoado, uma mulher abençoada é aquele que pode cantar na tempestade. Então, nós precisamos resistir ao diabo. Resistir é o quê? É o oposto do que ele quer que você faça. É fazer a vontade de Deus e não a dele. Então, isso é resistir ao diabo. Mas, antes de resistir ao diabo, a palavra nos dá uma outra ordem. Submetam-se a Deus. Não adianta simplesmente eu resistir ao diabo se eu não estou disposto a submeter a minha vontade a Deus. Senhor, eu gostaria de ter tal coisa, eu gostaria de ganhar tal coisa, eu gostaria que minha vida fosse assim. Mas não se faça o que eu quero, faça-se a tua vontade e não a minha vontade. E se a tua vontade for passar pelo Calvário, eu passarei. Então, queridos, submeter-se a Deus é necessário para que nós possamos resistir ao diabo. Quem não abre mão da sua vontade não se submete a Deus e não vai ter vitória também com o adversário, não, porque ele trabalha nossos pontos fracos. E a principal forma dele trabalhar é o que? É insuflar, é fazer o seu coração engrandecer, você se achar. Então, eu não posso passar por tal situação, né? Eu não posso enfrentar tal dificuldade. Olha, eu era do mundo, via melhor do que hoje que eu sou crente. Querido, não via nada. Você podia ter um monte de coisas materiais, mas você não conhecia Deus. Você não tinha oportunidade de confiar a tua provisão em Deus. Hoje você tem. Então, a maior bênção passa por você se submeter a Deus e resistir ao diabo. Eu quero dizer para você que se você quer ter vitória, você tem que conhecer a vontade de Deus. Uma outra passagem bíblica, dessa vez localizada em Filipenses 2,13, Paulo vai nos dizer o seguinte: Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Não adianta eu querer pedir uma bênção, se a bênção que eu pedir estiver fora da vontade de Deus. Isso não é bênção. Bênção é a vontade de Deus. Uma das primeiras frases da oração modelo que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, é: não se faça a minha vontade, mas faça a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, queridos, eu não posso pedir algo que vá contra a vontade de Deus. Se eu insistir, Deus até pode permitir que eu receba.
Só que isso não é bênção na minha vida, isso é maldição. Não é bênção. Bênção é receber segundo a boa vontade de Deus. E quando Deus coloca no coração, Ele faz o realizar. A bênção de Deus, eu queria terminar com essa palavra. Para o mundo, bênção é tudo que dá certo. Na tranquilidade, na folga, na mansidão. Você repousar em berço esplêndido e aquilo cair no teu colo. É bem verdade que Deus muitas vezes ele dá porque Ele é Deus, independente de você plantar. Mas as bênçãos que Ele nos quer dar, as maiores, precisam ser conquistadas. Sim, querido, querida, precisam ser buscadas, precisam ser conquistadas, precisam ser valorizadas. Então Deus põe no teu coração. E o que Ele espera é que você busque. Eu lembro a você que Deus colocou no coração de um homem chamado Paulo de Tarso. Ele é Saulo de Tarso, né? Depois foi chamado de Paulo. O desejo de pregar a palavra dele e de alcançar o mundo para Cristo. Bom, se Deus colocou, a pessoa pensa, então vai dar tudo certo. Quando Deus está na frente, dá tudo certo. Não é assim que a Bíblia explica que funciona. Paulo enfrentou tribulações, perseguições. Tinha vezes que Paulo ia na cidade, pregava, fazia milagre, e aí os judeus incitavam as pessoas para apedrejá-lo. Uma vez que tiraram Paulo para fora da cidade, levaram ele lá para o meio da praça, lá fora do portão, e Paulo teve que se fingir de morto para não morrer. Querido, olha, a Bíblia fala assim, melhor um cachorro vivo do que um leão morto. Não é verdade? Melhor um cachorro vivo do que um leão morto. E Paulo, sabendo disso, você vê, ele não se envergonhou de fingir realmente que estava morto. Quando todos haviam saído, ele se levanta, sacode a poeira e vai. Poxa, mas não terminou o trabalho. E o pessoal que ele deixou lá? Ora, Paulo sabia que ele às vezes plantava, Apolo regava, ou ele plantava, ou Apolo plantava, ele regava, mas quem dava o crescimento é Deus. Então ele confiou nas mãos de Deus. Buscou o Senhor sempre orando. Os cuidados dele não cessaram por aquela igreja. As pessoas acham que o maior cuidado que a pessoa tem é ir lá, é estar junto, bater nas costas. O maior cuidado que nós podemos ter por uma pessoa, por alguma coisa, é orando por ela. Esse é o maior cuidado que nós podemos ter, segundo as Escrituras. E Deus fez aquela igreja prosperar e crescer. Quantas vezes Paulo não teve que fazer a mesma coisa? Se fingir de morto, para não ser definitivamente morto. Por quê? Porque ele tinha em vista o grande objetivo da obra a qual ele foi chamado, que é pregar o Evangelho. Ele insistia ali, não ia ajudar em nada, as pessoas não iam dar ouvidos, mas ele ia ser morto. Então ele manteve firme o propósito dele, ele manteve firme o objetivo dele, é isso que nós precisamos. Deus coloca no teu coração o querer, e ele ajuda no realizar. Então, mantenha-se firme no teu propósito. Não deixe as adversidades te atrapalharem. A Bíblia diz, o dia mau virá. A pergunta não é se ele virá ou não, ele virá, com certeza. A pergunta correta é quando. Esteja preparado. Então, enfrente as dificuldades. Se Deus tem uma bênção para você, haverá adversidades. O adversário não vai querer que você alcance facilmente. Permaneça firme, vença a adversidade. Se Deus colocou no teu coração o querer, ele vai realizar. Seja um instrumento de Deus. Busque a unção que despedaça o jugo, para que você possa persistir. Apocalipse 14:12 nos diz isto. Eis a perseverança dos santos. Nós precisamos aprender a persistir. Quer vitória nesse ano? Aprenda a perseverar.
No que? Guardando os mandamentos de Deus. Aprenda a perseverar, vivendo a fé de Jesus. Então não há outro caminho. Precisamos guardar os seus mandamentos, viver como ele viveu, testificar, andando pela fé no poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita também a obedecer e a guardar os seus mandamentos. Não há outro jeito. Meu Deus. Então que nós possamos hoje, queridos, ter um ano abençoado. O ano abençoado passa por isso. Vontade de Deus. Vitória contra a adversidade. Submeter-se ao querer de Deus e o resistir ao adversário. Eu fico impressionado porque a Bíblia é o livro que dá a paz. Mas a paz na Bíblia é obtida pela guerra. A guerra é o quê? Contra o mal. A guerra contra a tentação. A guerra contra o nosso eu. A guerra para que Deus venha reinar em nossas vidas. Esteja no primeiro lugar. Queridos, não há bênção que supere essa. Deixe Deus reinar na sua vida.